Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Mais uma live hoje, né, da maratona. Seja a sua melhor versão. Hoje é a quarta live, né, dessa maratona, onde falamos já de amor próprio, falamos de como respeitar e honrar o próprio corpo. Live passada falamos um pouquinho sobre o poder de liberar o perdão, né, o quanto isso é importante. E hoje vamos falar um pouquinho de qualidades e pontos a melhorar, certo? Boa noite para quem está entrando. Boa noite, Mar, Nádia, Amor, Esther, Pai. Hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre qualidades e pontos a melhorar, que é uma coisa muito importante para a gente poder formar e buscar a nossa melhor versão. É uma coisa que, às vezes, eu pergunto bastante para os meus pacientes em terapia de qualidades e pontos a melhorar. Não gosto de falar defeito, que eu acho que defeito é muito negativo, então por isso que eu mudei, né, para qualidades e pontos a melhorar. Então, vou esperar o pessoal entrar um pouquinho aqui. Gratidão, Pai. Muito bem, Andréia. Todo mundo tem qualidade, tá? Fique tranquila. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês como que a gente pode usar as nossas qualidades e os nossos pontos a melhorar para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para o nosso autoconhecimento, tá? Então, quem vocês acharem que pode contribuir essa live de alguma forma, manda um aviãozinho. Eu tinha ensinado vocês na última live, mas coloquei nos meus stories também, para quem quiser ficar ligado em tudo que eu coloco no meu Instagram, né? Tanto de post como history. Quando vocês entram no Instagram de alguém, do lado do nome assim, tem um sininho, é um sininho ou 3 pontinhos, se eu não me engano. E aí você consegue colocar as opções de toda vez que tiver live, toda vez que tiver um post, toda vez que eu publicar alguma coisa vai aparecer para vocês. Aí fica interessante também. Oi, Rô. A Isa. Bom, gente, é o seguinte. Quem não conseguir acompanhar as outras lives, né, que eu fiz dessa maratona, todas estão disponíveis no meu IGTV e também no meu canal do YouTube, tá bom? Então eu sei que algumas vezes as pessoas não conseguem acompanhar aqui ao vivo, mas que depois assiste as lives por esses canais. Boa noite, Rita. Boa noite, Rô. Boa noite, Ju. Olha que galera legal entrando aqui. O Menderson. Muito bem, gente. Eu vou começar então a live. Perguntas, comentários, fiquem à vontade, tá? Eu tô de olho aqui. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho como a gente pode descobrir as nossas qualidades e os nossos pontos a melhorar. Primeira coisa, o que seria qualidade? Né? A qualidade ela tem vários significados, mas o que eu vou trazer aqui para vocês? É a qualidade que a gente tem como característica. É uma característica que a gente tem, é um modo de ser que a gente tem que funciona de alguma forma. Então é alguma coisa que dá liga, sabe? Que funciona da forma esperada. Toda vez que a gente consegue focar em alguma coisa, não, isso eu consigo fazer, isso eu sou bom. Então de repente a qualidade ela pode ser ligada também a um dom, né? Então tudo que funciona de uma forma esperada. Então, eu me proponho a fazer e eu consigo, né? Eu tenho um resultado positivo e eu tenho um resultado satisfatório, né? Então, pensando nisso, quais são as minhas qualidades? Isso é até uma pergunta que quando eu faço em sessão, os meus pacientes perguntam o seguinte, gente, peraí que tinha uma ligação aqui, desculpa. Eles me perguntam, toda vez que faz algum tipo de entrevista de emprego,
É comum os recrutadores perguntarem isso, né? Ah, quais são suas qualidades, seus defeitos? Na área de RH, a gente usa muito isso para identificar se realmente a pessoa tem a consciência das qualidades que tem, se o que ela demonstrou na entrevista. Quando eu trabalhava em RH, eu fazia essa pergunta no final da entrevista, né? Então eu tinha que ter a certeza de que tudo que ela me mostrou em entrevista, ela consegue colocar em qualidades e pontos a melhorar. Então isso é uma coisa que eu sempre perguntava. Mas assim, quais são as minhas qualidades, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente fala em qualidade e a gente foca muitas vezes no que os outros falam que a gente é. Ah, então, né, já me falaram isso. Ah, Gabi, eu acho você uma pessoa muito calma, né? Mas eu me considero calma ou é o que eu passo muitas vezes para as pessoas, essa percepção, e não me sinto calma? Então a gente tem que prestar atenção nisso, né? Eu dei um exemplo para vocês. Mas às vezes a gente passa algumas características para as pessoas que não faz muito parte de nós. Então, quando a gente fala em qualidade, a gente tem que falar o que a gente sente. Então, o que eu tenho de melhor, né? E priorizar essas qualidades, né? Focar nisso e potencializar no melhor que a gente tem, no que a gente pode oferecer. Então, assim, por que eu falei para vocês em relação a defeito? Não gosto de falar defeito, falo mais pontos a melhorar. E o que seria isso? São coisas que a gente espera, a gente cria uma expectativa e a gente não consegue alcançar o nosso objetivo. Então é um ponto que a gente tem que melhorar. E principalmente uma coisa, gente, a gente tem que ter consciência disso. É um ponto, é uma qualidade que eu tenho consciência, que eu me sinto assim. E o ponto a melhorar é a mesma coisa. A gente tem que ter consciência de que é uma coisa que eu faço muito e eu quero fazer menos, é uma coisa que eu não faço tanto e eu quero me dedicar mais. Então, tudo tem que ter essa consciência. Isso é muito importante, tá? Então, assim, alguns exemplos de qualidade. Perguntei para vocês. Todo mundo tem qualidade. A Andréia aqui até falou para mim, né? Vamos ver se eu tenho alguma qualidade. Todos nós temos, assim como todos nós temos os recursos necessários para conseguir o que a gente quiser, tá? Então, assim, eu coloquei alguns exemplos aqui de qualidade, fiz algumas pesquisas e as principais qualidades, né? Então, seria a autoconfiança, a bondade, a generosidade, a garra, o desapego, a coragem, a empatia, a disciplina, a honestidade, a humildade e a lealdade. Então, assim, esses seriam alguns exemplos de qualidade. Então, eu me considero uma pessoa autoconfiante. Eu passo isso realmente, né, para as pessoas. Não estou falando que não importa o que as pessoas acham, mas eu transpareço. Eu sou clara em relação a isso. Eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa generosa, né? Eu tenho garra, eu tenho coragem, enfim, tem tantas qualidades que a gente pode falar, né? E a gente potencializar essas qualidades ajuda muito no aprendizado, ajuda muito a ensinar as outras pessoas também em relação a isso, né? Eu falo que a gente acaba incentivando as pessoas a serem melhores para elas e automaticamente para os outros também, tá? Então, assim, qualidades eu dei alguns exemplos para vocês. Então, a gente já consegue refletir um pouquinho e ver quais as qualidades que a gente tem, né? O que eu consigo fazer de satisfatório. Agora, os pontos a melhorar é quando a gente não alcança a expectativa. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar, desenvolver, né? E não quer dizer que é impossível, tá, gente? Isso é muito importante. Então, alguns exemplos de pontos a melhorar. A timidez em excesso, obsessão, vícios de uma forma geral, pessimismo, teimosia, egoísmo, lentidão, desorganização, a tal da procrastinação, que é o deixar para depois, empurrar com a barriga, perfeccionismo em excesso,
falsidade. Então, esses são alguns exemplos, tem muitos outros exemplos aí de pontos a melhorar, né? E assim, pontos a melhorar é muito relativo. São coisas que, de repente, a gente olha e fala, não me sinto à vontade com isso. Tenho esse tipo de comportamento, mas não estou feliz em ter esse tipo de comportamento. E aí que vem a consciência. Então é isso que eu falei para vocês. O quanto é importante a gente ter consciência do ponto a melhorar. Porque aí a gente vai começar a trabalhar isso. Mas Gabi, eu não estou conseguindo fazer isso. Eu tenho consciência do que eu preciso melhorar, mas eu não estou conseguindo, né? A gente tem que estabelecer um equilíbrio, né, entre as qualidades, entre os pontos a melhorar, e às vezes a gente não consegue sozinho. Aí que entra o autoconhecimento, que a gente adquire em terapia, que a gente adquire em aprendizados do dia a dia. A importância da gente potencializar o que é bom, então, qualidades. A consciência, criar a consciência do que te impulsiona ou não, né? Ter o controle dessas situações. Então, entende como é um assunto muito amplo, né? O que pode... exemplo, nossa, eu acho que eu preciso melhorar muito na minha teimosia. Eu acho que eu preciso ser um pouco mais maleável, não é só o que eu acho que é importante, eu tenho que avaliar o que o outro acha também. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Qualidades e pontos a melhorar, né? E como que isso não vai ser bom para a gente conseguir formar e construir a nossa melhor versão? É ter a consciência do que a gente faz de bom, do que dá certo, das nossas qualidades e potencializar cada vez mais, e ter a consciência dos nossos pontos a melhorar também, que a gente começa a olhar as coisas de uma maneira diferente, né? Então, assim, se você ainda tem dúvida se tem ainda ou não qualidade, começa a pensar nas coisas que você faz e que você gosta de fazer, né? Tem coisas que você se dedica e fala, não, toda vez que eu tenho esse tipo de comportamento, eu tenho sucesso. É uma qualidade, uma facilidade que você tem, né? Bom, gente, eu acho que eu consegui passar um pouquinho para vocês o quanto é importante a gente descobrir as nossas qualidades e os nossos pontos a melhorar, né? A refletir quais são as minhas qualidades, o que realmente eu sinto que eu sou, né? Eu estava até comentando com vocês que às vezes eu faço esse questionamento em sessão e às vezes os pacientes me falam qualidades que os outros falam. Ah, mas fulano disse que eu sou uma pessoa muito amiga, que eu sou um bom ouvinte, mas eu não me sinto assim. Então a gente precisa ver se a gente consegue verbalizar as qualidades que realmente a gente sente ou são qualidades que os outros falam que a gente tem. E os pontos a melhorar, né? O que eu não consigo alcançar a expectativa, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso evoluir, né? E tudo é autoconhecimento, tudo é aprendizado. Isso é uma coisa que a terapia ajuda muito. Então quem faz já sabe que isso ajuda bastante. E quem nunca fez ou já fez e não está fazendo e tem vontade de voltar, faça, permita-se a isso. É muito bom para o autoconhecimento, para a evolução, para o aprendizado. Não é um mar de rosas, mas assim, olhar para dentro e se ver e entender como a gente funciona é muito gratificante, certo? Bom, gente, queria saber se vocês têm alguma dúvida. Eu vi que bastante gente entrou aqui, a Laura, a Maria, que eu não falei boa noite, a Nath, a Néia entrou também. Deixa eu ver aqui quem mais entrou. Deixa eu baixar aqui. Aqui, o Richard também entrou, a Geisa. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. O Tony.
Muito bem, gente. Falei um pouquinho para vocês, né? A intenção das lives é a gente sempre falar de assuntos que possa contribuir, né, com vocês de alguma forma. A Má tá perguntando aqui, por que será que potencializamos mais os pontos a serem melhorados? Eu acho que a gente se cobra demais às vezes, né, Má? Eu acho que a autocobrança, ela pode... Entende que ela pode ser tanto uma qualidade como um ponto a melhorar, porque todo mundo se cobra um pouco, mas o quanto eu faço isso? Qual a intensidade que eu coloco nisso? Isso me atrapalha? Isso me sufoca? Então, às vezes, a gente acaba potencializando mais os pontos a ser melhorados por conta da cobrança. Eu me cobro demais, eu cobro a perfeição. Existe perfeição, gente? Não existe. Então, não precisa ter essa autocobrança, né, muito exacerbada. Por isso que eu falei, né, alguns exemplos de pontos a melhorar. A timidez quando em excesso, o perfeccionismo quando em excesso. Então, são coisas que a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Sim, cobrança 24 horas e acabamos esquecendo de olharmos as coisas boas e fazermos por nós e pelos outros, exatamente. Então, de repente, essa cobrança tá te trazendo um peso, né? Não tá leve. E quando, eu sempre falo para os meus pacientes, quando percebe que tá pesado é porque alguma coisa tá errado. Então, por que não? Eu mantenho meu foco nos pontos a melhorar, mas eu quero potencializar minhas qualidades também. E de repente incentivar os outros a isso também, né? A repetir esses comportamentos, o que é muito importante, certo? Bom, gente, eu vi que a Sol entrou aqui também. Mais alguma dúvida? Algum comentário? A Geisa tá falando aqui, eu me cobro demais também. A cobrança, ela é importante porque às vezes a gente precisa dela para poder evoluir. O que não pode é ficar pesado, né? Então, quando fica pesado é porque não tá bom. Tenta fazer um equilíbrio. Veja, eu consigo fazer isso agora, consigo me programar para fazer depois. Não se cobre demais. Isso não faz bem. Isso só faz, às vezes, a autocobrança faz com que a gente não consiga evoluir. A gente acaba travando, né? Então pensem nisso. Ah lá, tá falando, preciso melhorar porque é excesso. Sim, isso atrapalha bastante. Você acaba deixando de fazer outras coisas por conta dessa cobrança, né? Acaba focando numa coisa só e acaba esquecendo, igual a Má falou. Às vezes a gente acaba ficando tão focado nos pontos a melhorar que a gente não vê as coisas boas que tá em volta. Então é um pensamento muito importante. O Rô tá perguntando aqui, quando as qualidades começam a afetar internamente sem que as outras pessoas percebam? Bom, em relação à qualidade, Rô, eu acho que é importante porque, assim, é uma coisa que vem de dentro para fora, os outros vão perceber, né? Mas é uma coisa que começa internamente. E aos poucos, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente tem equilíbrio emocional, trabalha a nossa inteligência emocional, mais a gente vai passar esses comportamentos, essas percepções, enfim, essas crenças que você acredita que seja importante para você, para os outros, tá? Mas isso é com o tempo. Então, é assim mesmo o processo, é de dentro para fora. Se você tem a vontade que as pessoas percebam isso, é uma coisa que tem que trabalhar internamente primeiro para depois externalizar, tá? Então não é um problema, é esse o processo, certo? Bom, gente, em relação às lives da maratona, eu tinha comentado até com vocês que eu vou fazer. Todo esse mês de agosto vai ser focado nessa maratona, seja a sua melhor versão, né? Então, quem não conseguiu conferir as outras lives, tá disponível no meu IGTV e também tá disponível no meu canal do YouTube, tá? Gente, mais alguma dúvida? Próxima live, próxima terça-feira, no mesmo horário às 8.
E aí, durante a semana, eu não sei se vocês tenham acompanhado, eu tenho feito enquetes, né? Eu tenho feito publicações. Então, a interação ela tá maior no meu Instagram, porque essa intenção é estar mais perto de vocês, é tirar dúvidas, é fazer com que vocês tenham a vontade de se conhecer, de se permitir a ir para o caminho do autoconhecimento, que é muito importante, e aceito sugestões de temas, viu, gente? Eu sempre estou falando isso aqui. Dúvidas, às vezes as pessoas não têm vergonha de perguntar ao vivo, de comentar alguma coisa, pode me procurar, fiquem à vontade, tá? Bom, gente, eu já consegui passar todo o conteúdo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade, se quiserem perguntar depois, né? E se eu ajudei de alguma forma, ou vocês acham que esse conteúdo possa agregar para alguma outra pessoa, compartilha, comenta, coloca o nome da pessoa, né? Marca a pessoa nos comentários, enfim, o que vocês acharem melhor, certo? Bom, gente, gratidão pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Me coloco à disposição. O quanto é importante a gente se conhecer, se permitir a ter essas mudanças de dentro para fora, né? Primeiro a gente começa interno, para depois a gente conseguir externalizar, ter a maturidade para isso e para ajudar as outras pessoas também, né? E ser a nossa melhor versão é encontrar o que faz sentido para você, é se encontrar, é se aceitar, é se permitir, certo? Eu que agradeço, Laura, saudade de você. Bom, gente, é isso, tá? Então já vou deixar gravado aqui para vocês no meu IGTV e também no meu canal do YouTube. E qualquer coisa fiquem à vontade. Certo? Mais alguma pergunta, gente? Comentário? Bom, então eu vou encerrar. Uma ótima semana para vocês. E qualquer coisa me procure. Certo? Que bom, Nádia. Que bom que você gostou. Gratidão, viu? Saudade de você. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Um ótimo finalzinho de terça-feira para vocês, uma ótima semana e a gente se vê na próxima live, tá? Gratidão. Tchau, tchau.